Márcio Martins de Deus foi acusado de um crime que abalou a cidade de Catalão, Goiás. O Ministério Público o acusa de feminicídio qualificado contra sua ex-companheira, Deus Irene Gonçalves. O réu, que não aceitava o fim, é acusado de ter ameaçado a vítima e, dias após sair da prisão, de ter armado uma emboscada. Acompanhe os detalhes chocantes deste julgamento. Ele está falando a verdade? Senhor Sebastião Gonçalves Filho, não é isso? Isso. Sebastião, trata-se do processo do Ministério Público que denunciou Márcio Martins de Deus com o crime de desfavor de Deus Irene Gonçalves da Silva Martins. Deus Irene era sua irmã, é isso? Isso. E Sebastião Márcio, seu cunhado. Isso. Tá. O senhor vai ser ouvido na condição de informante. O promotor fará algumas perguntas e depois o advogado. Doutor Renner, a convite. E Sebastião, Sebastião, no primeiro lugar, eu sentimentos aí da família. Obrigado, é um momento difícil. Vou pedir para o senhor utilizar seu microfone e gravar melhor. Vou falar. Foi. Senhor, ela foi casada com o Márcio? Sim, foi. Quanto tempo mais ou menos? Até o momento do crime, se eu não me engano, eram uns 18 a 19 anos, mais ou menos. Eles tiveram filhos? Sim, 3 filhos. Teve uma menina, que veio primeiro, Laura Martins de Deus, aí o Tiago Martins de Deus e Diego Martins de Deus. Esse relacionamento pergunta sobre o Márcio. Como é que era esse relacionamento? Era um relacionamento pelo filho ou era um relacionamento conjugal? Olha, ela casou muito cedo. Aí depois que ela engravidou da menina, teve a Laura, aí ele começou fazer pressão psicológica e escrita verbalmente e fisicamente. Eu menciono que ela casou muito cedo. Em que idade ela casou, mais ou menos? Ela casou com 16 anos. Depois do nascimento da vida, o senhor mencionou que teve aí violência psicológica. Durante a passagem do casamento, além da violência psicológica, teve violência física também? Teve sim. No entanto, ela teve até dedo polegar da mão direita quebrada. Nessas violências praticadas contra a sua irmã, eram constantes? Sim, era constante. No entanto, quando ela agredia ela fugia de casa, ia para os vizinhos pedir socorro, aí eu ia atrás de mim para nós procurar ela. Aí eu procurava essa criança para separar esses trem, mas aí eu fazia a pressão psicológica dela, falando que ia matar as irmãs, até mesmo matar eu, ela retornava com o casamento. Essa constância do casamento deles, você tem conhecimento se ela chegou a pedir medidas protetivas de urgência contra ele? Sim, principalmente em mim, nós tivemos 3 vezes, ela fez ocorrência contra ele e fez também contra a filha, só porque ela, no momento quando ela fez, depois ela retirou as queixas. Aí quando veio aqui para Goiás, ela fez a ocorrência, aí ficou 8 dias, aí quando saiu, passou uma semana, eu prometeu o crime. Então, só para entender melhor. Aí em Minas ela já tinha pedido medida protetiva contra ele outras vezes. Sim, já tinha pedido sim. Aqui em Goiás, quando aconteceu um crime, ela tinha pedido medida protetiva? Sim, pediu medida protetiva, ela separou e mudou de casa. Aí ele ficou preso mais ou menos 8 dias. Essas medidas protetivas lá de Minas, o senhor sabe por qual motivo que ela retirava depois? Ela não precisava mais? Por que ela retirava? Porque ela ameaçava, falando que ia matar minhas irmãs e matar eu. E ela pegava e retirava com medo de acontecer alguma coisa. Mas ela sempre protegeu a família. O senhor mencionou que eu morava em Minas, depois veio morar em Catalão. Você sabe por qual motivo que ela veio morar em Catalão? Porque ela não aguentava mais o sofrimento lá, que ela já estava ficando doente, que ela trabalhava na roça, eu trabalhava mais que pedreiro, e eu quase não ajudava ela com a comida, tirar leite, fazer queijo. Aí ela estava ficando bem doente também, e eu não aceitava nem ela fazer um tratamento, e cobrava o ciúme dela. Aí, como disse, só ia da cidade, ao lado, eu já ficava brigando com ela, agredia. Aí ela veio aqui para Catalão, aí antes da morte, ela falou: se caso acontecer alguma coisa, eu quero que os meninos fiquem com você. Um dos motivos dela vir para Catalão é que ele não estava aguentando mais surpresas da pessoa lá no Minas. Isso, justamente.
O senhor mencionou aí ciúmes, de agressão tanto física como verbal. O senhor já presenciou alguma dessas agressões? Assim, principalmente quando eles brigavam, aí eu mesmo ligava para ela tentar fazer várias, que ela ficava muito custosa, não sei o que tem, mas quando chegava lá, eu queria que eu chamasse a atenção só dela. Eu não aceitava que eu estivesse errado. Aí eu começava a xingar ela, tudo, aí eu não resolvia. Aí eu pegava e falava, a situação está piorando, então eu vou ter que voltar. O Márcio era uma pessoa ciumenta? Muito, muito. Aí, principalmente, quando a gente sair, vou fazer alguma coisa. Mesmo que ela deu ali na pizzaria do Celinha, e ele ficou enciumado até que outra mulher conversar com ela. Em umas ocasiões ele repreendia ela. Sim, repreendia, aí ficava a noite toda ameaçando ela, ela me relatava, ela ameaçava ela com faca, quando ela estava deitada, ficava sempre todo sentado por cima da barriga dela, com faca no pescoço dela, fazendo proteção psicológica com ela. Você chegava a pegar a faca para ela, então. Sim, pegava a faca para ela, me relatava. Foram várias vezes isso? Constante. Ameaça de morte verbal. Vou te matar se fizer alguma coisa. Existia isso? Sim, existia. O senhor mencionou que ela veio aqui para Catalão e, inclusive, chegou a pedir medida protetiva. Foi a época que foi presa. Justamente. O que aconteceu nesse período aí para ela pedir essas medidas protetivas e ser presa? O senhor sabe? Olha, o que aconteceu que nós fizemos uma pizzaria, foi eu, ela, minha esposa, os filhos dela, os dois meninos e eu. Aí nós sentamos na mesa, a moça chegou para servir, aí ela conversou com ela um pouco, eu não sei qual, porque nós estávamos numa mesa grande, e eu estava sentado próximo de mim. Aí quando saiu da pizzaria, ele chamou ela lá na praça e ele começou a falar. Aí ele se estendeu durante a noite, na segunda-feira ela conseguiu se desviar dele, porque eu estava com a faca no pescoço dela, ela conseguiu escrever um bilhete e jogar para o vizinho, pedindo socorro. Aí chamou a polícia foi, entrou na casa, prendeu, aí ele ficou preso, aí quando saiu, cometeu o crime. Então, nesse período aí, ele foi preso somente para chamar a polícia, porque ela conseguiu jogar um bilhete na casa do vizinho. Justamente, conseguiu escrever no papel, enrolar no papel e jogou. Aí, como é uma casa de apoio, os meninos achou o bilhete e entregou para a mulher. Aí escolheu para o polícia. O senhor sabe o que estava escrito nesse bilhete? Ela escreveu socorro e réu. O senhor tem conhecimento se o Márcio costumava deixar a sua irmã trancada? Ela ficava em casa, mas ele no trabalho. Ele trabalhava em TV. Trancada? Ela tinha acesso a chave, sair? Quando eles brigavam, ele carregava a chave. Aí retornava na hora do almoço, que era a hora que os meninos saíam da escola. Então, aconteceu esse quadro, no dia da pizzaria aí, o senhor comentou. E esse quadro falava no suíte de socorro, e aí a polícia foi lá e prendeu. Isso, exatamente. Ele ficou alguns dias preso. Sim, ficou 18 dias preso. Depois que ele foi solto, mais ou menos, quantos dias ele matou ela? Foi um casamento de 8 a 10 dias. Ele saiu uma cerca e cometeu o assassinato no sábado, outro final de semana. Pelo ar Santos, tem pergunta do grupo cristão, sem discussão, perguntar no grupo todo. Pode ser que já venha. A gente vai para bem claro, então. Depois que o senhor Márcio saiu da prisão, quantos dias aproximadamente demorou para acontecer o fato em si, a morte da sua irmã? De 8 a 10 dias. Ele saiu na sexta, quando foi outro final de semana, no sábado, 6 horas da manhã, ele cometeu o assassinato. De 8 a 10 dias depois de ter deixado a unidade prisional. Isso. A sua irmã, Rosirene, o senhor, os familiares, ficaram sabendo que o Márcio saiu da unidade prisional? Sim, ficaram sabendo. Inclusive, eu fui em casa, eu estava muito abalado, ele tomou banho em casa, e eu aconselhando ele que eu não comeria nada. Inclusive, a Laura também, filha dele, que estava lá em casa também. Nesse período aí que o senhor mencionou, de 8 a 10 dias, como era a rotina ali da Deusirene? O senhor auxiliava ela de alguma forma? Ela não ter contato nenhum com o Márcio?
Sim, quando ele foi preso, ela quis mudar de casa, não ficar na mesma casa onde eles estavam. Ela mudou por aí para ir para baixo, na 2 de outubro, um pouco, quase na esquina da 2 de outubro. Aí, geralmente, eu acompanhava ela até o trabalho e os meninos até na escola. Só que era todo dia que eu poderia acompanhar também por causa do meu trabalho. Aí, no sábado, de manhã cedo, eu não tive conhecimento ali do trabalho, ela não me avisou. Aí, quando eu cheguei no serviço, eu vi a notícia de voltar atrás do corpo dela estava caído na calçada próxima à rua. Nesse período, o senhor passou a adotar essa calcada de acompanhar ela para os lugares, então. Isso, exatamente. E quando o senhor foi ouvido, o senhor usou uma expressão, né? Eu estava acompanhando ela porque ele ficava cogiando ela. Isso, eu ficava nas esquinas, sempre com dia de tocar e querendo saber da rotina dela. E o senhor viu, então? Nunca cheguei a ver, mas tive relatos próximos, depois do ocorrido, que eu ficava vigiando ela. Na época, no homicídio contra a sua irmã, ela estava decidida a largar o Márcio? Eu estava trabalhando, cuidador de idosos, ela trabalhava dia sim, dia não. Justamente no sábado ela foi trabalhar, foi onde eu estava atrás do container e cometeu esse assassinato. O senhor tem conhecimento se a Deusilene chegou aí atrás do advogado para mencionar tudo que passava para auxiliar ela? Sim, ela chegou atrás com um advogado para fazer essa separação. E o Márcio aceitava essa separação? Não aceitava. Ele era ligando 24 horas para ela, mandando mensagens, muitas ameaçava ela no próprio telefone dela, ligava para minhas irmãs, e principalmente para a Lívia, mas da Sebastiana. Se ela não voltasse até determinado tempo, ele deu um prazo para ela até na sexta-feira. Se não voltasse, ele ia tirar a vida dela. Mas para mim, diretamente, ele não ameaçava. Eu não falava isso para mim diretamente, só falava para a Luzena, minha irmã, e para as outras 2 irmãs minhas. Eles falavam isso para os seus familiares de forma expressa. Se ela não voltava, matar ela. Isso, exatamente. Eu prazo para ela voltar até sexta-feira. O senhor mencionou também que a Deusilene chegou a se mudar de casa nessa época. Então ela chegou a sair da casa para deixar ela para ele. Isso, saiu da casa e deixou a casa para ele. Aí eu ajudei ela a levar os móveis, ela fez uma divisão dos móveis para ele do Cristina. Ela mudou de casa, inclusive um chuveiro lá da casa por eu que eu arrumei, eu montei todas as lâmpadas, instalação elétrica. Quanto o senhor acompanhava o senhor chegava na casa, entrava antes dele, dava fiscalizado lá para saber se estava tudo certo, se tinha alguém lá dentro? Principalmente à tarde. E quando ela saiu do serviço, já era 7 horas da noite. Aí eu acompanhava ela até no serviço, dava uma volta no porteirão, entrava primeiro na casa, acendia as luzes. Quando eu vi que não tinha sinal de movimento, aí ela entrava. Aí os meninos que estavam na minha casa iam para a casa dela. No dia que aconteceu, o senhor podia acompanhar a sua irmã? Isso, porque no dia ela não me avisou que ia trabalhar. Eu, pela corrida do meu serviço também, eu esqueci de mandar mensagem para ela perguntando. Fui direto para o meu serviço. Na hora que eu cheguei lá, uma prima nossa ligou, perguntando se eu tinha notícia delas. Aí eu comecei a ligar no telefone dela e ninguém atendia. Aí eu liguei para o filho dela mais velho e ele falou que o homem tinha atendido no telefone. E tinha atendido o telefone. Aí ele desligou. Aí eu já pedi para ele não atender, não retornar a ligação, que eu estava me irmã. Aí eu fiz o trajeto do serviço dela. Quando chegou desse terreno do Valdir, que não tinha construção nenhuma, tinha só um container do lado direito, próximo à rodovia, para frente um pouco, foi onde ele matou ela. Depois do homicídio, o Márcio chegou a fazer contato com o senhor, com algum familiar do senhor? Comigo, não. Ele chegou a fazer contato com outra pessoa, mas diretamente comigo, não. Como foi isso? Ele, assim, essa outra pessoa me falou. Ele ligou para essa vereadora, falou que tinha matado ela. E que o próximo seria eu. Eu não sei o motivo. Ele fez essa ameaça dessa outra pessoa também. Depois do homicídio, o senhor chegou a registrar uma ocorrência também?
sim, registrei a ocorrência, porque eu mudei de cidade, porque a minha esposa, minhas irmãs não se sentiam seguras aqui. Aí eu mudei de cidade, fui para Janaí. Aí quando lá eu estava trabalhando, aí chegou um certo momento, eu fui numa venda lá comprar as coisas para casa, e eles me avisou que tinha uma pessoa procurando. Aí eu peguei e falei, procurando, vou ver se é um carregado meu aqui ou alguma coisa. Se é o líder, aí eu vou te mostrar a foto aqui. Eu mostrei a foto do carregado, não era. Aí eu mostrei a foto dele, eu falou, foi essa pessoa que eu estive procurando. Ela entrou e saiu da pé e desceu por essa rua. Aí foi onde eu fiz o boletim de ocorrência. O Márcio, nesse período de separação, também vai ser tentado usar os filhos para fazer Deus irene ficar com ele. Sim, no entanto, teve uns dias quando ela viveu ela em Minas, aí veio aqui para essa loja, ficou na minha casa, trouxe o Thiago e deixou o Diego com ele. Foi o mais novo, ele não aceitou trazer os filhos totalmente. Aí ele ficou com ele uns dias, aí ele fez ameaça psicologicamente para ela, ameaçando que ia matar minhas irmãs, ia matar até os meninos, depois suicidar. Ela retornou com ele. Para algum dos filhos, ele falava, me ajuda a voltar com sua mãe, senão eu vou me suicidar, algo nesse sentido. Sim, principalmente mais velho, porque o Thiago, na época, tinha um telefone. Aí eu ficava mandando mensagem direto, o Thiago ir lá, ajudar, e ele sempre falava mal só da mãe. Eu tinha meu filho. O senhor chegou a acompanhar a polícia militar na casa do Márcio? Sim, acompanhei, ele veio até o endereço, chegou lá, estava só a filha, e eu não se encontrava na casa. Tá. Aí já não vai mais encontrar ele. Isso, eu já não encontrou ele na casa. Aí eu acompanhei até a casa e falei o endereço, na roça, quando saiu uma data para ele, eu mostrei até a estrada, onde eles ficavam na roça lá, só que eles não conseguiram encontrar ele no momento, ele conseguiu fugir. Eu uma das pessoas que aberto contra o Márcio aí, faz muito tempo. Você sabe se esse contrato já foi cumprido? Não, ele se encontra agora aqui. Nunca mais viu ele. Não viu mais ele. Sabe onde ele estava? Até o momento não tem motivo. Sim, são quase 3 anos do fato. Você sabe como é que ele faz para se manter, para conseguir peça de construção? Não tem conseguir. Olha, saber eu não sei, mas a família o lado dela apoiando, né? Porque a mesma filha dele falou que ajudou ele a fugir. Situação agora, mas é um pouco surpreendente um pouco. Quem era, assim, Deus irene como irmã? Maravilhosa, sempre sorridente, apesar que ela passava, ela tentava não demonstrar. Era uma boa irmã, e pessoa sofrida também, nós devemos ter sofrido. Não acho que eu não merecia isso. Pessoa ser tão meio, gentil, queria saber do coração e por perdoar. Ela sempre tentava não demonstrar que ela sofria, que ela estava sofrendo. Ela me contava, mas o que ela podia fazer no momento? Ela tinha coisa para ficar em casa, mas mesmo que eu pudesse alguma coisa, ela acabava com o casamento. Situação, as uma vez você tinha o senhor, e ele era meu filho, foi assim, eu já estava pedindo um nome do senhor, ele era o último. Doutor Sérgio, à vontade. Temos filhos, Pode ser. Tchau. Durante esses 20 anos, março de 2000, o senhor morava lá? Olha, teve um tempo que eu morava em Minas, aí final de 2011, mês de 2012, eu mudei aqui para Catalão. Eu morava no Rio Preto, eu morava na Fazenda Forca, divisa entre Varginha e Coromandel. Você morava em Catalão, eles moravam lá? Eles moravam no Rio Preto. Descanso. Porque lá era uns 90 km aproximadamente. Quantas vezes por ano, senhor? Aí eu ia umas 5, 6 vezes por ano visitar elas. Mas de acordo com o que eles brigavam, eu tinha que ir mais frequente. Eu se tornava um ponto ali para tentar apaciguar a briga.
Essas vezes, durante o ano, são 5 vezes. 5 a 6 vezes durante um ano. Essas brigas não poderiam ser normais no casal. Cara, eu acho que briga de casal não é normal, agressão não é normal. Pelo menos no meu tempo de casamento, eu já tenho 9 anos de casado, eu nunca alterei a voz com minha esposa e nem com meu filho, nunca fui precisar dar a mão para algum deles. Uma vez que o senhor chegou lá, ela tinha filha, Sim. o senhor procurou por isso, tinha licença. Não, porque ela não quis que eu prestasse o boletim. Então, antes ela já tinha feito essa ocorrência. Qual? E que eu correu atrás dela com a faca e com a cadeira, jogou a cadeira e quebrou o polegar direito dela. Quando foi isso? Como foi isso? Foi mais ou menos em junho para julho de 2022. Se a gente calcular 2022 até quando ele casou com ela, ele tinha se passado 16 anos. Justamente. Muito tempo e todas as vezes quando ela ameaçava ela corria, se escondia. Aí eu ia lá em casa, eu tinha que sair, mas eu procurando, andando os vizinhos, até quando ela ficava sabendo que eu já tinha voltado, ela já aparecia novamente. Os caras com a professora parecia que 5 vezes por ano. Não, as brigas. Os momentos que eu ia visitar ela, sim, as brigas. Eu tenho que claro anterior. Para nós, com as brigas, foi em relação a 3 por ano. Fora as brigas, eu ia lá 5 a 6 vezes durante o ano. Com as brigas e brigas mais frequentes. Quantas vezes? Mas a cada 2 meses era briga. Briga mais feia de agressão. Os filhos eram sempre bem cuidados. Sim, ela cuidava bem dos filhos. E ela estava em casa. Na verdade, ela trabalhava e não tinha retorno do dinheiro. Para a consulta, ela não daria. Ele não ajudava, porque o dinheiro era tudo para ele. Tanto o salário dele, quanto da terra, da propriedade do destino. O retorno ia só para ele. Quando ela precisava de alguma consulta, eu não aceitaria ela ir no médico onde iria, ela ficava brigando com ela. O senhor tinha esse conhecimento diário do problema deles? Foi? O senhor tinha esse conhecimento do problema deles? Sim, porque ela me relatava. Certo. Dentro da situação de corpo, o senhor está, lógico, no problema da vítima, o senhor tem um sentimento, o senhor tem raiva, mas... Essa raiva eu deixo para Deus. Deus que vai julgar, Deus que vai condenar, porque eu creio que a de Deus é mais rigorosa. Quando ele saiu da cadeia, o senhor estava dizendo, ele foi até o senhor, vocês conversaram. E o senhor, todo esse histórico de violência, o senhor ainda recebeu? Olha, é um bom momento que apaziguar. Ele começou da cadeia, eu tentou ir atrás dela para não ficar lá em casa. Você fazia tanto mal a ela assim, o senhor ainda tentou apaziguar? Olha, no momento eu não lembro que eu sou filho de uma de guardar no corpo da pessoa. Aí eu tentava apaziguar ele, conversar com ele, conversava muito com ele, conversou lá na cadeia, tomou banho, até tomou banho em casa. Pessoa tão violenta, uma pessoa que machucou tanto o seu irmão, pessoa que trouxe tanto sofrimento, por que ainda o senhor dá esse colo e trazer para dentro da casa do senhor para deixar ele tomar um banho? Será que o senhor não está um pouquinho, levantando um pouco mais uma fama mais, porque trazer uma vindicta, uma revanche, alguma coisa para trazer um prejuízo para ele? Não, eu sou como todas as pessoas, eu não guardo, eu não sou uma pessoa que guarda no corpo. Dependendo do que a pessoa me passa, eu prefiro entregar mais a Deus. Certo. O senhor disse aqui que foi procurado uma pessoa quando o senhor estava no Jataí. Essa pessoa que procurou o senhor, procurou saber do senhor, procurou saber das crianças que estavam com o senhor? Procurou saber de mim. Ele relatou que teve uma pessoa me procurando, mas ela não deu detalhe do assunto. Eu só perguntou se quem conhecia, que já tinha me visto. Ele falou que já tinha me visto, mas não sabia onde eu morava. Certo. Essa informação foi trazida do senhor no processo de família, onde esta tia foi discutida a guarda dos menores. O senhor foi informado que essa pessoa era um detetive e essa pessoa estava atrás das crianças. O senhor confirmou esse conhecimento em audiência. Mas esse caso não foi daí. Esse caso veio aqui em Catalão. Quando eu levantei cedo para acordar, para levantar, para ir para o serviço, eu fui colocar o lixo para fora, e encontrei um carro diferente à minha porta. E essa pessoa estava tirando foto de mim e de outras crianças também. Eu creio que não seja normal uma pessoa que eu não conheço tirar foto minha de frente à minha casa. Você conhece? Eu fui até a delegacia
fez os boletins, foi lá, fez a investigação do rapaz e encontrou ele com simulacro de arma. Não era arma oficial, só com simulacro. Quem que é esse rapaz? Foi lá o seu irmão dele, porque eu... Qual o objetivo dele? Aí o objetivo dele, eu sei, ele está tirando foto de mim, eu cheguei dentro para conversar, né? Eu tenho que ir na delegacia por ocorrência. Nesse fato aí, que você falou que ameaçaram o senhor, e várias vezes o senhor foi ameaçado. Quem que ameaçava o senhor? Nos fatos, eu falei que quem ameaçava, eles ligavam mais para minha irmã, fazendo ameaça que se ela não voltasse com ele, mataria minhas irmãs. Porque eu falei que eles ligavam. Eles quem? Ele ligava, Márcio Martins de Deus, ligava para minhas irmãs, ligava para o Sebastião, ligava para a Nilva. Certo? Com essas ações. Fez o boletim só após a morte dela, pediu medida protetiva, porque ela não aceitava fazer a ocorrência para não gerar mais intriga. Todo mundo vai entendendo bem essa situação, que nada disso tem nos autos. Ele não cometia mais nos autos. Ele não é reclamação de ninguém nos autos. Ele fala a reclamação dela, e tem uma medida protetiva, tem uma medida protetiva de bem-estar, retirou. Ela que retirou. Ela dizendo que ela queria ficar com a família dela. Eu vou forçar o senhor, lógico, como eu falei isso. Só repetir. Então, eu pergunto se tinha perguntado, tem no nosso autos, eu achei que foi mais nos autos, eu escutei que tem. É o contexto. Ele vai dar um selo no primeiro filho, sabe? Ele tinha um esticamento, até mesmo com filhos, mas eu vejo que os filhos, eu bateu no filho mais velho uma vez, o mais novo assim, eu presenciei uma duas vezes. Mas eu chegava lá e ele ficava mais fora. Então, nós conversávamos, sentava lá na sala, assistia a luta, e quando eu vim em casa, da mesma forma, eu tentava recebê-lo bem. Bom, vamos resumir. Então, desses 20 anos que foram com esse casal, eles tiveram brigas normais, mas nenhuma dessas brigas eles tiveram. O Márcio chegou em vez de fato, aí eu conheço o Márcio. Ela me relatava as agressões dele. Então, não é brigas normais. Quando tem envolvimento com agressão física, o pessoal vai já não é normal. Eu falei, eu tenho 9 anos de casado. Eu nunca fiz uma agressão psicológica na minha esposa e nunca levantei uma mão para ela. Mas, Terence. Obrigado. Algum jurado você quer passar alguma pergunta? Não? Pouco de Dona Sebastiana. Sebastiana Mota da Silva, né? Traz aqui para o técnico para Goiás, denunciou Márcio Martins por um crime de homicídio para a saúde de Deus Gonçalo da Silva Martins. Deus era sua irmã e Márcio seu neto. É isso? Sabe também que é importante para o para o filho, depois de jogar de a lei da gente conseguiu e a gente foi legal. Doutor, melhor a caixa. O dia Sebastião, meu nome é sentimento do mundo da senhora, estrangeiros. A senhora é mais velha ou mais nova que você? Qual mais velho? Qual é a diferença de nós da senhora para você? A diferença? Eu tenho 53, né? Ela tinha 27. Ou 37, então. Tá. A Deusirene, ela tem um relacionamento com o Márcio? Não. Se ela teve relacionamento? Não teve. É assim. Foi casada com ele? Fui casada com ele. Casada com quem idade, mais ou menos, ela casou? Não tem. Sabe, era nova? Era assim. Não casou? Me passaram, era legal. E ela ficou esse relacionamento com o Márcio por quanto tempo? Mais ou menos. Sabe? Não sei. Ela foi por bastante tempo. Quantos anos? Anos. Tiveram filhos? Tiveram filhos. E esse relacionamento dos dois, Márcio e Deusirene, era um relacionamento bom ou era um relacionamento conturbado? Era um relacionamento conturbado. Qual é o tipo de relacionamento conturbado? Ela me passava, ele era um cimento, né? Não deixava ela nem mostrar sozinha, se ela passava. Esse relacionamento, assim, ela tem conhecimentos, teve episódios de violência, seja psicológica, seja física? Sim, tem conhecimento, sim. O que a senhora sabe? Que ele sempre fazia pressão psicológica, né, na dela e chegou a pressão física, né, Ela tem conhecimento, se a Rosilene chegou
E tinha medidas protetivas de extinção de março. É assim. Você acha que foi mais de uma vez isso? Sim, de uma vez. Então, o não conhecimento de linhas federais. Ela me relatou. Por que ela voltava atrás? Porque ela voltava atrás, porque eu esperava ela. Ela foi chegar um dia que ela voltava pelos dois. Acho que os dois Ela tinha perdido. tinham. Então, sabe por qual motivo ele se propôs para ela? Porque estava cansada de ver na roça, né? Vivia na roça, estressava dele, né? E não aguentava mais toda uma coluna, né? Já toda a coluna, no joelho. Ele estava cansado daquela vida que ela estava vivendo. Ela ficou sabendo que quando o engenheiro veio para Catalão, se ela tentou se separar do seu Márcio, Sim, e sabendo. o Márcio aceitou separação, Ele não aceitou. fazer o que o senhor fala que ele não aceitou? Porque ele, sim, não pensar, porque ele queria ver ela. Você estava dele, ele continuava fazendo as coisas que ela fazia, né? Ele ligava para o militar, conversa com Sim, amigo, várias vezes. Você chegou a ligar para esse mano? Ligou, mandou mensagem. Como é que era essas conversas? Ele falava assim, Ele falava que tinha pra gente, pra ela voltar pra ele, né? E que se ela não voltasse, ele ia mandar ela. Chegou até a falar que eu tinha a Bíblia todo. você chegou a falar para a senhora. Chegou a falar pra mim. Aí eu falava pra ele, não faz isso. Chegou, eu tive que pedir pra ele. Eu, olha, não faz isso, não vai fazer nada, não. Porque, na verdade, ele além de ser errado, ele é pai, né? E não, mas não vou fazer nada com ela, não. Eu amo demais essa mulher. Ele falou isso, falou isso várias vezes pra mim. Ele pedindo, olha, ele não faz nada com ela, não. Deixa ela. O pessoal vive quando quer, não deu certo mais, mas não é da sua vida, né? Deus, você vai abençoar, vai conseguir outra pessoa, formar você, tem que concentrar ele, né? Eu tenho conhecimento Deus, a gente chegou aqui em Catalão, foi um programa de advogado, seu afastado dos Márcio. Sim, ela me falou, ela me relatou isso. Eu tenho conhecimento que a gente chegou a perguntar de casa, Sim, né? Sim. seu afastado dele. Sim. Márcio, então, vamos utilizar os filhos para tentar atingir a Sim. O que você sabe disso? Porque ele falou, ele falava para mim, né? E ela também, né? Depois que aconteceu a ela chegou a pedir medida protetiva também? Sim. Por qual motivo? Ele falou que ia tirar, acabar com o nível da ele matou todo mundo. Isso mesmo depois que veio mandado dela. Não, Depois ela ele sabendo, você foi, antes de tirar a vida dela. E aí, por esse motivo, ele ficou com medo, né? Você pediu medida protetiva e depois homicídio. Foi, depois eu decidi, depois eu fiquei sabendo. É irmã. Agora vamos lá, irmãos. Sim. Sebastião, senhora Sebastião, o ex-navio. É isso, Sebastião. A Nilma, Sebastião Filho e Luiz. Tem mais irmão também, tem mais. O Márcio mandava mensagem para mim, A Nilma tem mais mandado. agora, de que forma Deus ele conseguiu acionar a polícia nesse dia? Ela me relatou que depois da versão que ele tinha feito a ela, né? Ela escreveu SOS, né? De socorro e jogou para o vizinho. O vizinho chamava isso. Porque ele chegou lá e Fala por essa senhora, como era o viver com uma irmã, com uma mãe, com uma família? ela era uma pessoa carinhosa, capaz do que for. Ela sempre estava sorrindo, estava alegre. Ela era uma boa mãe e uma boa esposa também. Boa irmã. Ela demorou para um dia que ela faleceu, eu mandei para ela, eu mandava com mais tudo. Desde então, não há mais irmãos. Eu acho que para os outros senhora, acho que foi legal. Eu tô médico, doutor Sérgio, tarde. Bom dia, dona. Nome da senhora? Sebastião. Eu sou Luciano, bom dia. Quanto tempo, senhora, você aqui? Olha, a Belvirene, eu lembro que a última vez que eu vi, tinha um ano mais velho que eu tinha visto ela. Ela morava. E antes? Não, antes eu não vi.
Porque eu não moro aqui, né? Desses 22 anos, quanto tempo? Quantas vezes a senhora ficou? Mas eu não lembro, tenho lembrança. Porque na época eu morava com outra família. E o pai deles, que eu morava com minha irmã, com pai de mãe. Aí os pais deles, meu ex-padrasto, veio embora com eles. E quando minha mãe faleceu, nossa mãe faleceu, nós já morávamos com outra família. E depois eu fui em busca de procurar eles, eu encontrei eles. Quando a senhora procurou, viu? Tinha uma casa formada, filhos formados. Sim, ela já era casada, quando eu descobri, era casada já com 2 filhos, né? A menina e o menino, 2 mais velhos. Depois que ela vendeu mais pouco. Tá, pegou uma casa formada. E Estava quebrada também. não, mas na verdade não era uma casa muito boa, não. Na época que eu quis. Mas era uma casinha. Era uma casinha mais ou menos. Uma tenda. E eles sempre Aí lutavam. depois que eles foi melhorando. Eles sempre lutavam juntos, depois na Sim. sempre juntos, durante esses 22 anos. Sim, por informação. A senhora falou para mim, a nossa agora, ela veio para fazer um tratamento de saúde. Ela estava mais dando de dor nas costas. Subiara. Perdão, ela estava com saúde, ela estava com dor nas costas, ela ficava trabalhando. Sim, no conhecimento que eu tive. Então, eu também fui separar, né? Fugir dos. Mas eu não queria mais o relacionamento. Foi falar. Certo. Esse tempo em que a senhora teve, a senhora teve contato? Isso. Ela esteve ela tinha contato, né? Quando ela veio pra cá? Não. Nós fomos só lá no telefone. Só por isso. Então, o senhor que mais estava aqui e ela estava junto mais com os filhos. Sim, ela veio só, né? Depois que ela mais veio, ela, como sempre, né? Voltava aí. E aí depois foi a época que ele foi preso, depois de sair ele foi. Logo mais que mas antes eles viviam uma vida normal. O senhor falou que baixo de casal, mas viviam uma vida normal. Ele era uma vida popular. Certo? Era perigosa. Esses 22 anos, a senhora conhece ela, a senhora viu poucas vezes. Das poucas vezes, a senhora viu, era uma casa normal, criando os filhos e trabalhando para isso. Eles trabalhavam, né? Ela trabalhava em casa e ele. Depois para sem mais. Alguns jurados são capazes de perguntar. Então, Sebastião assinala a o Edson Mota da Silva, né, traça aqui no processo então, do Ministério da Justiça do Sul, Márcio Martins de Deus, nos favor de Deus e Gonçalo da Silva, Deus prega da sua irmã e Márcio, seu cunhado. É isso? Tá? Então, eu falo com você do senhor, depois eu vou falar com ele. Doutora Valcante. Bom dia, senhor. Yeah. Mas eu quero colocar o procedimento do senhor para o Edson. Dois irmãos dele, ela foi casada em março. Sim. Quanto tempo, mais ou menos? Eu falo com o Lodge, ele foi morar tão antigo, né? E eles trataram. Eu creio que 22, 23 anos no máximo, é tratado. Tá. Entendeu? Ela casou muito nova, 16 anos, parece. Ela foi Ela casou, então, de 16 anos. mais ou menos isso. Tiveram filhos? Foi? Tiveram filhos? 3. Isso. O que o senhor sabe, sim, esse relacionamento deles, esse período longo, era um relacionamento tranquilo ou era um relacionamento nervoso? Doutor, nós passamos 17 anos sem ver, sabe? E o pai dela ficava muito de nós. Então, assim, quando minha mãe morreu, eu tive que fugir para não morrer, para não ir para a casa, entendeu? E ele pegou os meninos para cá, tudo novinho, e deixou para trás. E eu hoje já com a família, entendeu? Aí nós achamos ele 17 anos. Quando nós achei ele, ela estava casada comigo. No início, quando nós fomos visitar ela, a primeira vez, tranquilo, né? Não tinha esse ciúme maior todo, sabe? Mais ou menos. Mas depois, no carruagem do tratamento, quando você a segunda, terceira vez, já viu uma questão maior, falta de respeito, entendeu? Aí, por último, ela mandava uma mensagem, ligava falando que agredia ela, pegou dentro dela, inclusive foi até preso, até cessou de fazer crime, entendeu? E aí ela falava comigo, no telefone, que estava sendo agredida por ele. Bom, o senhor deixou para lá as 3 vezes. As 3 vezes. O senhor falou na primeira vez foi normal.
Na primeira vez foi normal, e na segunda ele já achava um pouco de ciúme. Ciúmava ela até nós, que é os irmãos. Esse momento, assim, repreendia ela, o que ele fazia com? Sim, eu tom de agressão, né? Assim, um parar. E a gente viu que não era normal. A gente tem um pouco de tempo, como as pessoas concordam perante o visitante, né? E não estava normal, gritava com ela no meio de nós. Ela tirando leite, cuidando do gado, né? Eles tinham uma fazendinha e mexia muito com isso, com queijo. E aí ela tirava o leite, uma vez ela falou, mano, eu não estou dando conta e vou ter que vender isso aqui para ir para a cidade, por causa que minha coluna está muito doente. E ela tirava o leite, fazia o filho, e ele ia para a cidade, só chegava na vizinha, né? Aí eu não sei se ele era para falar de pedreiro ou não, porque eu também não tinha esse conhecimento, mas ela não falava que isso, porque só chegava, não ajudava ela no dever lá na fazenda, entendeu? Por que conhecimento ela tentou se separar dele? Sim, ela falava para mim que ia separar dele, não estava gostando, para cara de uma agressão. Por ligação. Por ligação. Eu sabe se ele aceitava o relacionamento? Ele não aceitava. Até porque também me ligou uma vez. Ele falou que ela queria separar dele, que era para me dar conselho para ela não se separar. Ele chegou a falar isso antes de matar ela. Só que eu não falava nada do crime, né? Só ele falou que era não dar conselho para ela, entendeu? Aí eu falava, você tem uma sabedoria, que você tem uma família batendo de criar, isso para falar para ele. Essa ocasião que te ligou foi próximo do homicídio. Próximo do ele fazia o crime. Esqueci mais ou menos uns 20 dias antes desse crime. Aí ele me ligou para me dar conselho para ela. Assim, o senhor sabe por qual motivo ele foi preso? Mas ela pegou. Ele pegou o beijo dela, né? Aí ela falou a polícia e a polícia veio e pegou. Ele vai até não. Aí a gente todo ano depois tive a ela, aí eu não chegava mais perto dela. Então, quando ela foi morta, ela tinha umas medidas protetivas no guardião. Sim, pode. Tomou conhecimento se ela chegou a procurar advogado para auxiliar ela na separação? Objetíssimo, isso aí eu não me recordo se ela chegou a pagar. O senhor tem conhecimento se ela deixou a sair de casa para poder afastar dele, deixar na casa para ele, procurando outro para ela? Depois que foi preso, que foi solto, ela teve que salvar na casa. Foi dias antes da morte. Ela ligava para o senhor, falava que estava ensinado com medo, falava que estava acontecendo alguma coisa que era mal? Sim, ela falava que estava me dando mais, né? Eu até, inclusive, tinha chamado ela para não ficar com a música, e fica aqui um tempo antes, porque senão ela ia querer fazer ali mal contigo. Aí ela ficou, né? Não, mais uma vez com nada com ele, não. Nós temos os filhos aqui, eu vou ficar por aqui por enquanto. Isso foi 2 dias antes dela falecer. Além do senhor, o senhor mencionou que ele ligou o senhor para meio que aconselhar ela a voltar com ele. Não sei mais. Não fui parar. O senhor tem mais que você fazer esse tipo de ligação para outros familiares também? Esse eu não sei. Sim, tem que ver com os outros irmãos dele. Tá? Depois do homicídio, o senhor chegou a receber alguma ligação, ou algum familiar do senhor chegou a receber alguma ligação com o senhor de casa? Não consegui, não pude mais contar com nem nada. E você tá mais cedo. Quem contato com o Lindon Marques? Chegou a saber desse contato? Não me conheci. O senhor nunca mais viu o Marques? Não por mais. Sabe onde ele está? Não. Aí me conta um pouquinho agora da sua irmã. Quem era Deus Irene como irmã, como mãe? A Deus Irene era uma menina muito meia, sabe? Mesmo ela passando por esses processos, ela não mostrava tristeza, ela não era muito medo. Sempre tinha alegria no coração dela, sempre sorria, ela sorria. Sempre fazia isso dela, sabe? E hoje ela mais aqui. Não queria falar dela. Talvez não jogar, não gostava. Uma vez que graças a Deus, doutor, vontade. Essa, né? Essa fala para o seguinte: o senhor disse que por 17 anos sem ela, por esses 17 anos, o senhor viu sobre a relação deles, o
quero. 2017 não percebeu, né? Acho que nós só se viu depois que minha irmã foi a área, foi emergente e fez alguns trabalhos casando eles. Aí nós chamamos ela e fui lá visitar ela namorava. Quando fez? Ontem, eu não me recordo, mas não ontem. O senhor lembra dessa informação de como foi que quebrou o dedo dela, de uma briga que eles tiveram, a pastora abençoou o quarto? O doutor me falou que quebrou o dedo dela, né? Acho que não perguntei qual foi, se foi lá na fazenda ou se foi aqui na cidade. Eu não me recordo. Certo. E durante esse pouco tempo que o senhor teve que contar, o senhor ouviu falar só dessa briga? Não, geralmente tinha discussão entre eles, né? E ela comentava contigo. Só isso. Essa discussão sempre tinha esse ciúme por ela, né? Mas no meio alguma notícia para vocês, e nessas brigas ele queria ou tentaria ou tentou matar ela. Se tinha essa agressão, o fato de ele queria fazer algo com ela. Se ela chegou a falar isso? Sim, ela sempre falava assim que, inclusive, ela chegou a agredir ela. Sim. Ela falava da agressão, que era uma do casal, o que era constantemente ameaçado. Já nesses relacionamentos, era uma briga importante, ela tinha bastante, ela estava bastante com medo dessas brigas, ultimamente, né? O senhor tinha comprado os filhos? Eu tinha contado com os meninos quando a gente viu que Os meninos vão falar deles. uma vez o menino veio falar com o senhor? Também os meninos eram bem discretos, chegava uma vez e acabou, né? Que geralmente tinha toda a agressão. E quando foi lá, para ver como é que vai ela. Sim, geralmente era os defensores, era muito importante. E mais coisas. Algum dos jurados quer que eu faça alguma pergunta? Muito obrigado, seu Ed. Doutor Marcos Felipe da Costa, delegado de serviços. Trata-se aqui do processo com o Ministério do Estado de Goiás, o Márcio Martins, por um crime pelos crimes não salvos da Silva. O senhor faz isso? Amizade íntima por mim, amizade com vítima? Não, senhor. O senhor vai prestar será verdade sobre as penas de crime falso testemunho, certo? Doutor, o senhor participou dessa investigação, isso? Sim. Tá. Então, a defesa vamos fazer as perguntas. O doutor tem um probleminha, né, na fala, então às vezes, se não entender, a gente pergunta de novo, tá bom? Bom dia, doutor Marcos. Estou colocando o senhor aqui justamente para fazer algumas perguntas técnicas sobre o procedimento que o senhor colheu o depoimento do senhor Marcos. Dia 12 de setembro de 2022, o senhor Marcos Martins compareceu à delegacia de Porto Santana. Não me diga exatamente, ele foi ouvido na delegacia. Sim, mas ele compareceu de Porto Santana. Sim. Ele foi ouvido pelo senhor, com o escrivão e outros policiais. Ele acompanha o motivo. Certo. Ele respondeu a todas essas perguntas que o senhor formulou. Ele respondeu. E depois ele foi dispensado por satisfazer as perguntas do senhor. Não, ele foi dispensado por ele não tinha nada de inscrição, ainda são livre, o inscritor liberado. Certo. Esclareceu a todos os fatos e todas essas perguntas. Ele respondeu para o senhor. Quem as perguntas foram formuladas, foram respondidas. Tem bastante. Obrigado, doutor. Uma pergunta. Senhor Márcio, senhor, Bom dia. Márcio, nesse processo aqui, houve um método de investigação que se chama reconhecimento fotográfico. O senhor pode explicar para os jurados o que é o reconhecimento fotográfico, como ele é feito, como foi feito nesse caso? No reconhecimento, a gente já apresenta perfis, uma pessoa parecida, uma investigada, e dentro delas, uma fotografia também do próprio investigado, uma pessoa que seja uma testemunha ocupada, que tenha visto eles durante a ação criminosa. Foi feito na delegacia, das perguntas, e a pessoa reconheceu o investigado no caso do Pinel, como autor do filho. Não falar que vai ser reconhecimento fotográfico. Antes de eu apresentar essas fotografias, o senhor sabe se a pessoa que vai fazer reconhecimento, se ela é convidada para dar as características daquela pessoa que ela viu antes? Sim.
e a gente conseguir criar um ambiente e a pessoa descreva e ela vai ser simplesmente reconhecida. Depois que a pessoa faz essa descrição, as características, são apresentadas algumas fotografias. E aí essa pessoa vai apontar a fotografia. Qualquer pessoa ela viu durante a eleição do Estado. Nesse caso, essa pessoa foi chamada para fazer reconhecimento fotográfico. O senhor tem conhecimento se ela é uma testemunha popular? Sim, ela é uma testemunha popular. Das testemunhas populares, você tem que ver o tudo. Depois de ser apresentadas 4 fotografias para ela. Ela apontou sem sombra de dúvidas o senhor Márcio como um atirador. Sim. Se o senhor Márcio se apresentou ali na delegacia de forma espontânea, o senhor não perguntou se, inclusive, vai apresentar o advogado que está ali. Estou perguntando que eu faço para o senhor. Ele compareceu de forma espontânea no dia do feminicídio? Não, mas acho que foi 10 dias depois do fato. 2 ou 3 dias depois. Então, essa apresentação, 2 ou 3 dias depois, como não havia mudado prisão em aberto, como não havia uma perseguição ali, ele não estava mais na atuação da FTB. Agora, por passar o prazo considerado flagrante, e aí, eu já tinha voltado para o preventivo, aí ele tinha decisão, ele essa oitiva e delegadas. O doutor perguntou ao senhor se o Márcio, quando ele compareceu no doutor, se ele esclareceu outros fatos. Se eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. Em primeiro lugar, o senhor se recorda se o Márcio chegou a falar no dia do crime onde ele estava? Então, eu me lembro que, por autoria, ele disse que tinha saído para trabalhar 5 da manhã e ele foi para a agenda que ficou parado. E, na verdade, ela trabalhava em todo o usado. O senhor vai lá para a agenda dele, então. E eu me especificamente qual seria a rodovia que ele teria usado. Ele explicou se tinha um decoberés, depois pegou a estrada de Garimpops. Eu lá teria ido para Minas Gerais. Então, diante dessa versão, o senhor Márcio apresentou para o senhor. No dia, já tinha na estrada da cidade, tinha ido para tal lugar, inclusive passei pela estrada tal. O senhor, na condição de delegado, solicitou na Polícia de Segurança desse local que ele passou, sabe se as imagens foram organizadas para saber se de fato ele passou organizado? Sim, nós olhamos pela marca, fazendo a busca pela marca, verificamos que ele não teve pela rodovia, também deu uma câmera antiga da cidade de Tavinópolis, da fronteira de Minas Gerais. Foi a Santa Língua, teve 3 horas da manhã, a tarde, do que guardar o horário certinho, mas ele não passou o grande. Esse primeiro ano formado não foi confirmado. Não, foi confirmado que ele não passou. Como o senhor Márcio compareceu ali na casa de voltar, para tentar esclarecer outros fatos, o senhor se recorda, se chegou a solicitar o telefone do celular dele e qual foi a desculpa que ele apresentou para o telefone celular? Então, a gente solicitou um número de telefone dele, eu seria apresentar o marido para a gente poder analisar. Ele disse que tinha perdido o legado alguns dias antes. Ele disse também que ele estava usando isso aqui e eles não iriam pelo ele estar trabalhando no horário horrível, haver nomes genéricos e fazenda genérica, não dá para a gente dirigenciar aqui na estrutura. Ele ficou de trazer telefone dessas pessoas, em nome concreto, mas vim para. Então, esse dia, o senhor falou, apesar de ter se pedido para levar o celular dele, eu, na desculpa, tinha perdido o celular. Sim, eu disse que tinha perdido o pedaço. Ele disse que vocês falam com ele hoje, ele não tem aqui. Provavelmente o doutor não vai lembrar. O horário que ele falou que perdeu ou quebrou o celular, dia seguinte, o senhor sabe? Isso bem, eu não recordo, porque 3 anos. Tudo bem. No interrogatório que o senhor Márcio emitiu, ele informou, depois que o senhor pediu o telefone do celular para ele, falou o seguinte: agora, perdeu ontem por volta do remetida, quando fazia cerca de 1 hora. Fechado. Por qual motivo o senhor tinha pedido o celular dele? Eu achei que se a taxa do telefone encheu o seguir, pegar algum dado de localização, ele conseguiu estar agora
Então, por meio do telefone celular, é possível extrair mais ou menos a localização que é solicitada. Sim, exatamente. Apesar do Márcio ter ido lá para esclarecer os fatos, o senhor chegou a perguntar, o senhor já mencionou que perguntou, eu estava em outra cidade de Minas, indicou para a agenda dele. O senhor chegou a perguntar para mim quais fazendas, ou qual fazenda que ele estava? Ele disse só um nome que eu suposto do proprietário da fazenda. Ele conseguiu escrever exatamente. Então, apesar de ele ter falado quem foi essa fazenda, ter falado o nome de eu não soube identificar levante de contato de quem era essa fazenda, e não soube identificar a localização dessa fazenda, e não deu nenhum elemento de informação para o senhor para ele que o senhor ir atrás. Sim, ele disse que daria telefone dessas pessoas, mal informado, a gente poder ouvi-las, mas nunca levou a aqueles resultados. Então, demorou mais ou menos quantos dias ele fazia esse pedido? O professor pediu, você sabe? Não me recordo se eu fiz. O fato aconteceu no dia 10. A investigação iniciou-se ali segunda. Quantos dias depois o senhor já solicitou? O senhor demorou a solicitar isso aqui? Todos vamos falar. Não, eu solicitei só se mostrar que tinha sido por isso da sua Uma vez que saiu de mandado de prisão, o valor do Márcio, o senhor tem conhecimento se, tanto por esse civil, como esse militar, realizou a justiça para localizar o Márcio? Sim, a gente chegou de justiça para alguns vezes, a polícia civil teve lá na chave onde ele estava escondido, na região do mandado. Foi localizado? Não foi localizado. Ele nunca foi preso. Não, nunca foi preso. Será tudo. Desde 2022 ele foi foragido. Como você lembra desse feminicídio? O senhor se recorda que a vítima tinha pedido medida protetiva de justiça contra o Márcio? Eu me recordo que havia um procedimento anterior da delegacia da mulher, estava entrando um Márcio por ter flagrante e tínhamos da coletivos. Então, quando aconteceu esse crime, as medidas ainda tinham validades. Sim, isso sim. Ao final da... O senhor é delegado há quanto tempo? 14 anos, mais ou menos. Tá, 12 anos. Nesse 14 anos, o senhor está em Catalão há quanto tempo? Estou em Catalão há uns 4 anos. 4 anos. Em Catalão, o senhor está à frente de qual delegação? Há 3 anos, mais ou menos, na frente do direito. Sim. Só para os jurados não entenderem. O que é o jeito? Ele é o Grupo Especial de Investigação Criminal, que trabalha com homicídios, roubos e estados criminais e utilização de criminalidades. Então, a repartição da Polícia Civil especializada em trabalha em casos mais relevantes. Sim. Eles abrem as atividades investigativas na força de inquérito policial. Ao final dos trabalhos policiais, é feito um relatório, dando as conclusões da autoridade policial, delegado conduzindo investigações. Nesse caso específico aqui, pelo trabalho que o senhor organizou, pergunta bem específica do objetivo, quem matou o brasileiro? Como o senhor disse pelo relatório, eu disse a mim, eu tenho muito que investigar, mas Deus é o autor do crime. Doutor, obrigado por presença do senhor. Alguém quer que faça uma pergunta aos jurados? Bom dia, Leandro. Leandro, deixa eu só conferir o seu nome. Para mim tá Leandro Borges. Não, é Leandro Borges. É Borges, né? Não, porque é Borges. Borges, né? Borges. Vamos trocar aqui. Borges James Acosta Gonçalves. Isso, agente de polícia. Certo, sim, senhor? Leandro, trata-se aqui de um processo com o Ministério Público do Estado de Goiás, denunciou o Máximo de Deus, conclui de um homicídio qualificado, em desfavor de sua ex-companheira, Deus Irene Gonçalves da Silva Martins, ocorrido em tese, dia 10 de nove de 2022. O senhor tem algum grau de parentesco, amizade íntima ou inimizade com o acusado vítima? Não, senhor. O senhor vai prestar o compromisso da verdade sobre as coisas do crime de falso testemunho, tração de defesa para algumas feitas. Deve falar em pé, eu só para o programa grave. Então, doutor Renner, à vontade. Nós podemos já os presidentes. Bom dia, Leandro. Bom senhor. Bom dia. Leandro, o senhor é policial civil de Catalão. Sim, senhor. Há quanto tempo? 20 anos. 20 anos. O senhor gosta de inteligência? Sim, eu trabalho em inteligência. Tá. O senhor participou da investigação desse feminicídio?
A minha participação ela foi bem singela na elaboração de um relatório de circulação em um veículo utilizado pelo campo. Tá. O senhor elaborou um relatório para auxiliar na investigação. Sim, senhor. O senhor sabe por qual modalidade foi pedido para o senhor analisar essas imagens? No dia 12/10, na segunda-feira após o crime, o réu compareceu na delegacia, né, e, dentre outras coisas, ele informou que na manhã do crime, no dia do crime, né, por volta de 5 horas da manhã, ele havia saído para trabalhar, tá? E com destino a Barreiros Dourados. E que essa viagem teria feito na motocicleta Honda Bros, tá? E passando inicialmente pela BR-050, chegou até Davinópolis e atravessou o Rio Paranaíba ali pela ponte até adentrar o estado de Minas Gerais. Tá? Como existe uma câmera de monitoramento a poucos metros da ponte, eu consegui as filmagens período aí entre 3 horas da manhã até por volta de 8h30, e eu analisei essas imagens assistindo essas imagens ali de quem trafegava pelo local. Tá? E como resultado, eu não verifiquei nenhum registro da passagem dessa motocicleta Cross, né, essa Honda Cross, consequentemente no autor. De forma que esse relatório serviu aí para desconstruir o álibi, né, apresentado pelo réu, né, autor do homicídio, a delegacia de Deus. Tá. Então, só para contextualizar, o feminicídio aqui aconteceu dia 10/9/2022. O senhor mencionou então que ele compareceu na delegacia dias depois. Dia 12, né? Dia 12, tá. E nesse momento, o senhor Márcio compareceu na delegacia, ele informou que tinha deixado a cidade antes dos fatos. Sim. E deu o trajeto dele. Sim. Nesse trajeto que ele deu, de um ponto tinha câmera de segurança. Um ponto estratégico onde não tem como ele chegar no destino informado sem passar por aquela ponte e por aquela ponte. Essa análise de imagens que o senhor fez, começou que hora? As imagens terminou mais ou menos que hora? O vídeo foi feito aproximadamente das 3h08, né, na madrugada do dia 10, no sábado, e finalizou às 8h30, né, já que o declaro. E assistindo todo esse vídeo, em nenhum momento o réu Márcio passou por lá, como ele tinha falado. Não passou. E aqui eu quero frisar que não passou nenhuma motocicleta nesse período. Tá? Então, que exclui aí uma possível dúvida de confundir veículos. Então, não passou motocicleta naquele local, nessa parte do horário. Então, esse álibi criado por ele estava refutado pelo seu trabalho. Sim. Mas uma perguntinha, a câmera era de boa resolução, para ver tranquilo? Sim, é uma câmera, ela tem a capacidade de placas, então ela tem uma altíssima resolução, tá? Ela tem a capacidade de filmar, ela faz fotografias no momento em que tem movimentação na área do foco dela, e também registra as placas de veículos, tá? Então, assim, é uma câmera de uma qualidade excelente, tá? E para ver essas filmagens, passagem de caminhões, carros, caminhonetes, pedestres, animais, cachorros ali transitando, então, assim, é uma câmera que confere assim, um grau de certeza do que eu estou falando, que não passa pelo ciclo. O senhor viu uma movimentação normal de automóveis, animais, pessoas, todavia, o réu Márcio, seu veículo não passou. Sim, não passou nem motocicleta, nem por sorte também, se ele falou que passou de motocicleta, isso não é uma verdade. E não passou nenhuma motocicleta. Tá? Eu agradeço o esclarecimento do senhor, muito obrigado, você me pergunta. Obrigado. Do cérebro é uma caixa. Perdão, senhor. Bom dia, senhor. Vamos, senhor. Leandro. Só um pouco, Leandro. Leandro. É o Cunha. Senhor, tem algum outro tipo de investigação que o senhor fez que o senhor usou essa câmera? Não, senhor. Nesse caso, eu só fiz a análise dessa filmagem para assegurar. Então, essa câmera foi exclusivamente para esse fato? Não, a câmera está lá para monitorar o tráfego entre Goiás e Minas Gerais. Tá? Ela tem um número, ela tem uma verificação de metro, ela tem algum tipo de informação na sua escolha sobre essa velocidade, dessa qualidade que o senhor está falando?
Então, Standard técnico, eu não tenho muito sobre isso. Eu sei que ela está disponível no sistema que eu tenho acesso. Tá? Ele pode ter passado a Longineira, né? Pode, mas ele falou que saiu da psicóloga. Ele pode ter passado em outro lugar. Vocês conferiram com o processo se ele chegou ao destino? Não, eu não vi se Conferiram com o processo se ele saiu do destino? eu Não teve nenhuma outra câmera dentro de Catalão e confirmasse o local da saída dele, o trajeto e a chegada até essa câmera? Não, ele não tem esse trajeto. Inclusive, existe um radar na ponte do Rio e São Marcos que tem a capacidade também de registrar. Ele não passou nesse radar. Se houver um radar, esse anexo registra se houver algum tipo de excesso de velocidade. não, senhor, registra tudo. O excesso de velocidade é emitido a autorização. Mas dentro da cidade de Catalão, não tem nenhuma câmera que informou, que contestou ou que... A circulação do veículo não houve registro. Então, o único fato que o senhor tem para confirmar isso seria essa outra câmera. Sim, então, não. Além desse caminho para o destino dele, que ele disse no depoimento, vocês têm outros caminhos para outras cidades? Sim. Sem mais cidades? Obrigado. Algum jurado se aprovação pergunta? Não? Leandrinho, o senhor está preparado? Senhor Fábio, ele paga com mais inteira, não é isso? Não, se fizeram errado. Tá. Está errado aí, tá? Fábio Tomás Ramos, então, não é isso? Senhor Fábio Haddad, trata-se aqui de um processo na qual o Ministério do Estado de Goiás denunciou o Márcio Martins de Wilson por fim de homicídio em favor do Cirino Gonçalves da Silva. O senhor tem jogos parentescos, seu parente, é amigo íntimo, inimigo, Márcio, ou era do Cirino? Não, parente não. Eu tenho fazenda lá, né? 4 quilômetros, 5 anos. Então, a relação de vocês era de vizinhança. Ele já trabalhou caminho, de pedreiro, carabina. Então já trabalhou para você também. O senhor tem algo que te impeça de dizer a verdade? Não. Não? Então o senhor vai prestar o compromisso de dizer a verdade sobre as penas do crime de falso testemunho. O senhor não pode mentir, porque senão está sendo processado. Responda só o senhor sabe, tá bom? O doutor vai fazer algumas perguntas. O senhor depois perguntou em justiça. Doutora, Provavelmente, o senhor pode trocar mais um pouquinho. Tem muitos anos, né? O senhor sabe quem para planteia? Esse ano, né? Aí o senhor dele mostrou que quer trabalho. Não, trabalho. Eu tenho fazenda lá, eles trabalhavam para mim, né? Sempre foi uma pessoa honesta. Trabalhador, carabina, pedreiro. A senhora conhecia a casa dele? Já fui muito lá. Já foi na casa dele? Já Conhecia a esposa dele? conhecia pessoa boa, trabalhadeira também, né? E lá, tem informação de notícia, briga, tenda. Não, depois eu não sabia nada, não. Depois eles mudaram, venderam e mudaram para cá, né? Enquanto eles moravam lá, a vida pessoal deles eu não sabia, não. Mas se tivesse alguma coisa de briga, Não, eu não sabia. os meninos eram bem tratados, os dois trabalhavam para casa. A mulher, eles mexiam com leite, né? Ela tirava o leite, mulher, e ela saía para trabalhar para os outros, né? Ela era muito trabalhadeira também, né? Os dois. Tantos dois. O que estão falando mais? Não, era professora, trabalhadora, Eu já vi alguma coisa? Não. Eu nunca vi reclamando do senhor de alguma coisa? Não, Os meninos? não. Nunca vi nada falar mal deles, não. O senhor sabe o motivo deles terem mudado de local? Não. Eles tinham uma vida boa lá, estava Tinha uma vida boa. sem mais, né? Obrigado, doutor. Melhor O senhor me chamou, a sua mão tá. O Steve Smith. Qual é o serviço do senhor Márcio? Não, eu sei. Tem uns 4 anos, né? 5 anos. Eles mudaram pra cá, né? Depois que foram pra cá, o senhor nunca mais viram? Nunca mais foi lá em casa? Não, nunca lá em casa, nunca mais. Cidade é, vai de estourar, município vai de estourar. Cidade grande, pequena, 8 mil habitantes. Agora eu quero você sabe se ele apareceu por lá? Eles vão sempre me ensinar, né? Porque essa foi a tarde lá, né? Vocês ficam me ensinar. Ficou sempre me ensinar, quem sabe dizer.
E agora, para onde? Não sei, não. Para mais não. Seu telefone, celular, você tem que falar. Não, o trânsito. Tem que falar, não. Sabe por que ele subiu assim? Não sei, não. O que acontecia dentro da casa do Márcio? Pois não, isso eu não sabia, não, né? Ele trabalhava sempre em casa, né? Exercício de terapia, sempre o seu projeto, fazia um pouco lá, mas a mulher, as meninas, né? Eu digo assim, o que acontecia? Não sei, não sei nada, eu acho que eu diria. Não, você não sabe de nada, não. E tem conhecimento no celular que ele quebrou? Não sei de nada, não. O senhor vê seu Deus direito também? Eu sei. O senhor me fala do Deus direito. Vai, trabalhadeira, né? Deus sabe que eu trabalhava, não dava nada. Estava sendo lá, dava leite, tempo, dava os meninos. Ela cuidava da roça, cuidava dos meninos, uma mãe, boa mãe. Também só era mais ou menos isso. Uns 4 a 5 quilômetros. Existe propriedade. Foi descender, tudo contaram para cá. Se não for vizinha, Deus queria, apesar de ser longe, eu não vou vizinho, mas eu via ela comigo. Eles sempre iam deitar, se não tinha culto, né? Ele fez um pouco lá em inglês, Deus queria que era uma mulher assim, ficar mentindo. Não, sobre outras pessoas? Não tanto que falar mal deles, não. Deus queria que era uma pessoa que reinventava as coisas? Não. Então, o senhor sabe que você vê que eu era uma mulher boa, trabalhadora. Boa mãe, boa. Eu tenho que escrito a Deus dele, vai, chegou a tira uma detiva contra a arte? Não falar mal disso, não. O Chico não dá para revelar, não, o senhor sabe? Não, sei não. Então, o senhor fala, agradeço, conversando com o senhor, graças a Deus. Obrigado a todos os jurados. Estou Marco. Bom dia, testemunho. A gente não vai falar o nome do senhor aqui, como o senhor sabe, é testemunho de voz, não tem a imagem do senhor também. Na sala o grupo não está, o acusado também não está, só juiz, advogado, promotor e os jurados. Então, vou fazer perguntas do senhor, o senhor não precisa se identificar, só vai contar o que o senhor sabe. Trata-se de um processo no qual o Ministério do Estado de Goiás denunciou Márcio Martins de Deus por um crime de homicídio em desfavor de Deus Irene Gonçalves da Silva Martins. O senhor tem algum grau de parentesco? O senhor é parente, é amigo íntimo, ou inimigo do acusado ou da vítima? Não. Então o senhor vai prestar o compromisso de dizer a verdade sobre as penas do crime de falso testemunho. Ou seja, não pode mentir, porque senão está cometendo. O senhor vai falar apenas que o senhor sabe. Nós perguntas para o senhor, depois o advogado. Doutor Renner, à vontade. Excelência. Bom dia, testemunho. Tudo bem? O senhor? Bom dia, tudo bem? Me chamo Renner, sou promotor de justiça. Vou iniciar algumas perguntas. O senhor presenciou o crime no dia que aconteceu? No momento eu estava indo para o trabalho, entendeu? Todo dia era minha rotina constante e nesse dia eu nunca tinha visto esse cara lá. Aí eu vi um cara, ele lá num container, alto, bem alto. Aí peguei e fiquei pensando, nunca vi esse cara. Aí a vítima estava vindo, passou, ele olhou e ficou olhando. Aí eu achei que era um roubo no momento, entendeu? Aí eu fui e peguei um pau e falei, não faz isso com a mulher não. Só que ele pegou e engarguelou ela pelo pescoço e puxou a arma, entendeu? Aí foi no momento que eu não pude fazer nada e peguei e saí correndo e me escondi atrás da moita quando eu ouvi 2 tiros e quando eu vi foi ela, entendeu? Testemunha, vou só algumas perguntas aqui para entender melhor. O senhor estava indo trabalhando? Sim. O senhor costumava passar por aquele local? Sim. Tá. Que horas que eram, mais ou menos? Que hora? Manhã, tarde, noite? A volta da manhã, doutor. Manhã, então. O senhor estava indo trabalhar? E o senhor mencionou que viu um container. Foi. Essa pessoa que deu os tiros estava escondido atrás desse container? Tava, porque, tipo assim, a rua onde ele tava ficava na frente e ela passou por trás, entendeu? Do container.
Repete, por favor, para não conseguir ouvir. A rua ficava na frente e ele. Não, a rua ficava atrás e ele estava na frente. Ele estava escondido no container. É, Entendi. E aí o senhor mencionou que em determinado momento achou estranho ver ele lá. Por que o senhor achou estranho? é porque, doutor, entendeu? Eu sempre tive. Passo lá todo dia, passava todo dia. Aí nesse dia, nunca tinha visto esse cara, entendeu? Aí eu estranhei, não Certo. sabia de nada. O senhor passava ali todos os dias, e nesse Uhum. dia ele viu ele, esconde nesse. Foi. E aí o senhor mencionou que viu a mulher também. Aham. Aí a mulher estava vindo, e aí? Como é que foi essa dinâmica aí? Ela tava vindo, quando ele avistou ela, aí ele ficou de trás do container. Aí ela passou e ele ficou olhando, só que ele deixou ela dar uns passos bem longos, assim, pra ela não ver ele. Aí ele pegou, correu, agarrou ela por trás, pelo pescoço, entendeu? Aí no momento eu achei que era um roubo, só que não era um roubo. Eu não sabia o que se passava, entendeu? Aí foi no momento que eu falei, não faz isso não, mano. Aí eu peguei um pau, só que o pau era muito fino e ele não tinha um pau, era de sacar da arma ainda. Quando ele pegou e sacou a arma e apontou na cabeça dela, eu peguei e saí correndo. Aí me escondi de trás de uma moita quando houve 2 disparos, entendeu? Entendi. Então o senhor estava passando, viu o rapaz escondido ali no container. O senhor mencionou que viu a mulher caminhando e ele esperou ela passar pelo container, olhando Foi. e pegou ela pelo pescoço. Por isso que o senhor me contou, né? Sim. Aí o senhor achou que era um pouco e pegou um pedaço de pau para defender a mulher. Foi. Só que ela gritava muito pelo socorro, entendeu? Só que ninguém saiu porque era cedo, de manhã. Então, no momento que ele pegou ela gritou pro socorro. Foi. E nesse momento o senhor pegou o pau. O senhor foi em direção a ele? Foi. Em que momento que ele tirou a arma? No momento que eu fui assim para perto dele, só que eu não sabia que ele estava armado, aí ele sacou a arma de uma vez, puxou da camisa, que ele estava de calça, de botina e de boné. Aí ele sacou a arma, eu não tinha visto. Tá. Aí ele sacou a arma e o senhor ficou com medo e correu. Foi, e me escondi na moita. Certo. Depois o senhor se escondeu, aí o senhor ouviu os disparos de arma de fogo. Aham. Aí esse rapaz, ele deu os disparos de arma de fogo e ficou lá. O que ele fez depois? Doutor, nessa parte aí eu já não vi, entendeu? Porque eu só escutei o disparo e depois quando eu fui ver, ela já estava no chão já. Mas aí ele não estava lá mais. Não, já tinha saído do local. Por mencionou que a mulher gritou por socorro. E o rapaz, ele falou, o senhor explicou o que ele falou? O senhor mencionou que a mulher gritou por socorro. Foi. E o rapaz, ele falava alguma coisa? Ah, lembrei agora, porque faz tempo já isso aí. Ele falou porque ela denunciou ele, entendeu, pra polícia, porque você ligou pra polícia, que eu fiquei sabendo que ele tinha acabado de sair, não foi? Então ele chegou a falar por que você ligou para a polícia. Foi. Depois que o senhor presenciou esses fatos, como é que ficou assim, a situação do senhor? O senhor continuou passando por aquele local? Não, eu trabalho em outro local agora, doutor. Na época, o senhor teve que passar por ali mais algumas vezes? Passei muitas vezes ainda. Ficou com medo de passar ali? Fiquei assim, até hoje eu fico, entendeu? Que é um negócio que, sei lá, não dá pra confiar muito, não. Até hoje o senhor tem medo. Aham. Depois que isso tudo aconteceu, o senhor foi na delegacia. Fui. Chegou a ser ouvido pelo delegado. Eu acho que era uma delegada. Mas o senhor foi lá e contou o que viu. Hã? O senhor foi lá e contou o que tinha visto. Aham. Certo. Aqui no processo tem uma diligência que chama-se reconhecimento fotográfico. O senhor se reporta do reconhecimento fotográfico? O que é isso mesmo? Tipo, O senhor chegou na delegacia, foram apresentadas algumas fotos para o senhor? foi. Como é que foi isso? Conta aí.
Tinha umas 4 fotos, parece. Aí eu acho que eu conheci um deles. Tinha umas 4 fotos que foram apresentadas para o senhor. Aham. Aí pediram para o senhor apontar entre essas pessoas quem que era o atirador. Sim. E o senhor apontou. Uhum. O senhor confirma que teve esse ato lá na delegacia também. Certo. Bom, até amanhã. Eu estou satisfeito com os esclarecimentos aqui. Muito obrigado. Se mais perguntas, próximo período. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Sérgio, à vontade. Boa tarde, senhor Fábio. Boa tarde. Boa dia, quer dizer. Bom dia, perdão. Eu tenho razão. Eu vou perguntar uma coisa para o senhor. Quando foi demonstrada essas fotos para o senhor já estava sabendo, porque no depoimento do senhor agora, o senhor disse que ficou sabendo que tinha desavença, né? O senhor já sabia que era o Márcio? Não. Quando é que foi apresentada essas fotos, senhor? Foi depois, né? Certo. Pelo anexo fotográfico que tem do laudo, folhas 813, nós temos um espaço muito grande entre o local onde foi o fato e um container. O container está embaixo e o local dos fatos está em cima. O senhor podia me dizer por onde o senhor vinha? Eu vinha aquele descendo o bambuzal, subindo o bambu. Esqueci o nome, paineira, subindo. Certo. O senhor estava qual a distância do container? Uns 300 metros por aí. 300 metros. Certo. Esses 300 metros o senhor tinha noção de compreensão física, se era grande, se era baixo, se ele era alto, se ele era magro, dava para o senhor perceber ou não? Dava, assim, ele era alto. Um pouco gordinho. Gordo assim, mais ou menos, entendeu? Forte. Certo. Em momento algum o senhor ouviu ela falando o nome dele? Não. Então o senhor pode confirmar que ela não conhecia ele? Hã? Em momento algum o senhor ouviu ela no momento que ela gritava, desde quando ela foi supostamente sufocada ou quando ela foi ameaçada, ela não disse nome nenhum? Não, só gritava por socorro, para as pessoas, tipo, sair, só que não tinha ninguém na rua, entendeu? Tá. Em momento algum ela pareceu que conhecia a pessoa? Não, assim, porque eu vi ela passando ali todo dia. Não, estou perguntando se no momento ali, de entrever, a hora que o senhor percebeu que ela começou a gritar, ela demonstrou no momento algum que conhecia a pessoa, falou algum nome, pediu para ele parar com o nome dele, alguma coisa assim? Não, só gritava por socorro. Só como se fosse uma pessoa que tivesse sido atacada por um desconhecido. Tipo isso. Ele estava usando algum tipo de máscara? Não, eu acho que não. Como eu te disse, cara limpa? Tava. Certo. Quando o senhor foi na delegacia, antes de ir na delegacia, com conversa de policiais militares ou outras pessoas, o senhor ficou sabendo de alguma coisa sobre o fato? Não. O senhor ficou sabendo se, por exemplo, pode ter sido um assalto, pode ter sido uma vingança, pode ter sido uma pessoa tentando alguma coisa ali ou não? O que o senhor ouviu falar disso? Não fala muito, não, muitas coisas, não. Só isso mesmo, tipo. Isso mesmo? Isso. Tá. O senhor ouviu falar de algum tipo de motivação? Alguma coisa que tinha dado origem a isso? Não. Então o senhor não sabia de nada? Não. Quando que o senhor soube? Quando eu subi, depois do acontecido. Depois quando? Eu acho que eu fiquei indo lá na delegacia e me falaram, entendeu? Te falaram o quê? Que ele parece que tinha acabado de sair da cadeia, um negócio assim, aí ele pegou e parece que estava em medida protetiva ela, sei lá, alguma coisa assim. Ele quem? Isso antes de mostrar para o senhor as fotos ou depois? Depois. O que falaram dele? Só não falaram, tipo, mandaram eu ver pra mim saber quem é, entendeu? O senhor viu alguma foto dele de corpo inteiro? Não. O senhor não conseguiu confrontar a altura dele, compreensão física, nada? Não. Certo. O senhor disse que no depoimento do senhor, e depois dos disparos, o senhor correu de volta no quarteirão. Foi. Certo. E dessa corrida de volta no quarteirão, ele não correu atrás do senhor? Não. Ele não ameaçou o senhor? Não. Certo. O senhor sabe se ele levou alguma coisa dela? Doutor, não. Sem mais, Saez. Obrigado. Vamos jurar se eu faço uma pergunta. Testemunha, muito obrigado. Senhora Ângela Maria de Barros, não é isso? Senhora Ângela, só para o microfone que tem na sua frente, por favor. Trata-se aqui do processo do qual serve
Estado de Goiás anunciou março, atinge a redução. Foi crime do homicídio em favor de Deus e Irene Gonçalves da Silva. A senhora tem um grau de parentesco, é parente, é amiga íntima, ou inimiga do Márcio, tudo a Deus de Irene? Não, A senhora conhece o Márcio da onde? eu conheci ele lá de Abatida. É uma relação de vizinhança, trabalho? Ela foi minha aluna e teve os problemas com o pai. E na época, como não tinha conselho tutelar lá, ela foi morar na minha casa. E aí eu conheci ele, porque quando ele foi lá, ele pediu para namorar com ela. Eu quis esse casamento dela. Então tem algo que impeça de dizer a verdade? Não, nada. Então a senhora vai prestar alguma dizer a verdade, você deve apenas o crime falso testemunho. O senhor pode mentir, senão está pegando. Tá bom. Então vai jogar aqui do sete falas, depois como você acha mais super sério. Bom dia, dona. Como é que a senhora? Bom dia, tudo bem. Eu queria só descrever isso. Como é que é essa relação deles? Olha, Quando as pessoas... eu nunca vi nada assim que desabonasse, que parece que os dois estavam muito certos, sabe? Na época que ele pediu para ela ficar lá em casa, para ele poder casar, ele muito trabalhador, ela muito trabalhadeira também, os meninos muito bem cuidados. Ela tinha eu como mãe, e eu gostava dela também como mãe. Durante quanto tempo essa minha mãe já visitou eles? Eu fui na casa deles apenas uma vez que eu moro na cidade de Santos. Na primeira casa que eles ficam, na zona rural. Uma vez só. Mas ela ia muito na casa, inclusive com as crianças. As crianças muito limpinhas, muito arrumadinhas, muito educadas, meninos, filhos dela. 6. 3. Isso. Eu uma vez a senhora tem algum tipo de agressão, tem algum tipo de problema mais sério, de violência. Teve uma vez que ficaram parece separados, ela foi para casa com os meninos, mas aí depois ligaram, ligou para ela, buscou, os dois foram, até deu ela para uma dela com o celular. Essa foi a única vez que ela me relatou que os dois estavam, ela só falava assim, ela deu desconferida. Certo. Quanto tempo essa relação que a senhora conheceu esses dois lá? Qual período que a senhora conheceu? 5 anos, 10 anos? Não, muito tempo. Desde que ela era minha aluna, eu conheci ele. Ela eu conheci desde quando ela era minha aluna e foi morar lá em casa. Será sem mais? Obrigado, doutor. Pelo menos à vontade. Graças a Deus, senhora. Acho que a senhora mencionou com que foi esse eu fiquei há muito tempo. Foi aula na escola. Foi na escola, mas... Ela quantos anos na escola? Ela foi minha aluna nos primeiros anos. E esse ano que a senhora acompanhou, como ela deu Irene no ambiente escolar? Ela começou no rebelde. E ela, assim, na minha turma, eu via que ela não tinha nenhum problema. Depois eu descobri que ela tinha um problema com o pai, e aí tirou, ela foi onde não tinha conseguido lá, eu assumi a guarda dela. Qual que é esse problema? Pai não maltratava os filhos? O pai tentou violentar. Nessa época, a mãe dela já tinha morrido. Morava só ela, o irmão e o pai. Então, E ela, inclusive, a causa da rebeldia dela era justamente uma procura de ajuda. uma referência familiar que ela tinha, nessa época, era um pai que tentou usar esses somente. Então, a mãe já tinha falecido. E o irmão também, os dois eram muito sérios. E foi nessa época que a senhora conheceu ela na escola, como tinha nosso teórico, nós chegamos para casa. E eu era orientadora educacional, e aí eles perguntaram se eu podia deixar em casa. Deixei, menina muito colocada, muito trabalhadeira, muito sábia. Ele perguntar aos pais. Ela morou com a senhora por quanto tempo? Eu acho que uns 4, 6 vezes. 6 meses. E esse período de moradia, como é que era? Não, ela não saiu, o mais feio pediu para morar com ela, nunca pediu para sair. Às vezes ele levava um sorvete, ele falou para ela, mas nunca passou também de 9 horas da noite. Ele morava na roça, né? E os dois eram muito perigosos. Sempre falava mais de como era Deus Irene enquanto morador ali. Eu entendi que ela pegou Deus Irene como filho ali. Nesse período que ela morava com a senhora,
Como ela vai para respeitar respeitar pela educação dela, do Soval, por exemplo, sim, eu queria ter pessoa notar que ele é muito consciente, está morando, eu não quero chamar. Eu só também mais que eu tivesse que andar. Eu não sei, eu quero ter um pouco assim, consciente das coisas, sabe? uma pessoa mentirosa para inventar as coisas das outras pessoas. Não. Para mencionar uma senhora, eu devo não se casou com mais. E assim, eu, de vez em quando, os meninos lá em casa também, a gente não via, eu achava que esse filho faz. Quando uma vez só, eu fui sabendo que ela tinha dado com eles. Numa ocasião, a senhora não sabia que aconteceu alguma coisa, acredita? É. Não foi verdade? Não, não é verdade. Sim, não se casou mais ou menos de idade. Ah, é 9 anos. É, mais uns 16, 17 anos. A partir do momento que ela se casou, ela foi mais uma casa. Dançou no carro, né? Ele muito trabalhador também, uma pessoa boa. Esse período que eles moravam na fazenda, a senhora sabe o que aconteceu lá dentro? Não, sei que eu fui uma vez, fui no Rio da Tarde. Eu sempre encontrava, mas como a cidade era na faculdade, não teve tá? Então era difícil ir, e uma vez só. Teve um momento aí, lá em Minas, ela chegou a tinha que desproteger de urgência em Paulo Aires. Estava no assim, gente. Não, da minha não. Era quando eu estava pegando um problema na casa dela. Não, muito fechado. Na vida, assim, trabalho, chegar, cuidar com os filhos. Como era Deus irene, nesse ambiente, cuidar com os filhos. Nossa, ela muito caprichosa. Os meninos chegavam, sempre foi livre, tudo a partir. Tudo era meio da hora, era uma mãe boa, uma mãe preocupada com os filhos. Lá na fazenda, ela tomou conhecimento, seja pela ordem dos direitos, seja por outras pessoas. De problemas que a cidade ali, que a Deusirene tinha, não acho? Não, a única vez que ela falava para mim que ele era muito seco. Aí, às vezes, ela era muito chipada, era muito fechada. Mas ela, o que ela já falava dele, ela falava, ele é muito secado. Se não é valioso e tal. Aí, a outra coisa que ela falava, é isso. Porque ele era um cara, assim, se caminhando, por favor. Se ela tem conhecimento, se Marcia já deixou ela trancada dentro de casa? Ela tem conhecimento de Marcia já deixou ela trancada dentro de casa? Não, se ela tem conhecimento de Marcia tentava controlar o acesso dela ao celular? Ela me parece que me falou uma vez que a gente voltou o telefone dela, acho que na parede, não sei o que era, coisa assim. Mas, no outro dia, foi esse dia da desconferência que ela falou. No outro dia, eu escolhi ela por lá e no Mandel, e deu outro celular para ela todo dia. Um dia ele pegou o celular dela? Não sei se ele vai para cá. Eu vou para mim fez na parede, e o daí mostrou esse celular de moto, os meninos ficaram lá em casa. E ela chegou e falou, o celular novo todo ali. Agora, eu sei também, era coisa fechada. Então, tem conhecimento do Marcia já pegou o pacto, não sabe, né? Ela não escolhe isso. Ela sabe o motivo que eu quis desse lugar para não. Não, eu só falou, aí eu dei para chegar perto do irmão aqui, né? E ela vai se dar um jeito do irmão, eu achei que fosse isso. Mas ela não me falou do telefone, só vou para mim e eu dava. Ela estava muito bem marcada dele. Sim. Eu não estou sabendo, o dia que o Márcio foi preso aqui, tá bom? Não fui sabendo bem depois e deixei sido preso. O motivo você não sabe. Não. E quando a senhora está contando aqui, Deus irene, que era uma boa pessoa, mas acho que ele não era feliz. Vai ver? Experimentar seus capacitos. Seguro, sincero, agora. Também. Tá. Vamos falar de programa desse conhecimento. Obrigado. Obrigado, doutora Léo Jurados. Eu estou perguntando, senhora, você sabe se ele era seu neto? Tá? Não era? Ela falava para mim mesmo, ela falava que ele era. Para mim, ela me falava que eu sempre fosse feioso e tal. Mas ciumento não. Não, ela não falava mais ciumento, não. Muito obrigado, dona Ângela. A senhora está dispensada, tá bom? E o senhor Juliano, não sou. Deixa eu falar no microfone. O Juliano Teodoro Assis, é isso? O Juliano trata-se de processo com o Ministério do Estado, do SUMAR,
Como então isso eu segui, Gonçalo participou. Eu tenho prova pai disso, parente, realmente inimigo do seu Márcio, ou da senhora Deusinho? Não. O senhor conhece o Márcio de onde? Isso. Relação de vizinhança. Vizinhança, mas tá distante. Tem nada que te peça que dizer a verdade, né? Não. Então o senhor vai pensar dizer a verdade sobre as cenas falsos testemunhos. Pode pedir, estão cometendo também, pode ser processado. Então, a gente vai falar sobre isso. O senhor depois pronto, já que é necessário. Certo. Doutor Sérgio, Bom dia. Bom dia. Senhor, quanto é o seu coração, Marcos? 25 anos. Aí, só para dizer de que ponto eu estou, Olha, ele é uma pessoa trabalhadora. e mais. Às vezes Não é os compromissos, Oi? não os compromissos que ele faz. Vai ser cumprido. Certo, você conhece ele, o casado, Muito pouco, assim, como casado. ele estava bem com os filhos dele, na época também, com os filhos, Mas às vezes a gente via, você dava, né? nunca teve um problema. Não, nunca ouvi. Certo, se eu tive um convívio com ele, Não, era um pouco comigo. certo, vocês se conheciam em 12 anos. Isso. Sempre tinha uma conversa aqui, uma conversa ali, uma vez sobre falar uma coisa dele, que eu tivesse participado de uma crise, de uma confusão, ou se na casa dele tinha tido algum tipo de confusão. Não, isso eu nunca vi. Você viu os meninos dele, sempre como é que eles estavam, bem tratados, mal tratados, Não, sempre estava bem tratado. A gente via. e a esposa dele, Eu só fala, como ela estava, se ela estava bem tratada, se ela estava trabalhando, se ela estava mas às vezes a gente via, estava trabalhando, estava desses 25 anos, o senhor acompanha isso. De longe, mas acompanha. isso, tudo bom. Certo. Se acontecer alguma coisa ali, o senhor pode saber. Pela distância, pela peça, Bom, às vezes nem ficava sabendo, né? Ele é distante um pouco. tá certo. Mas no geral, ele sempre foi uma boa pessoa, sempre mudou os compromissos, casado, e dava os filhos. Isso, foi a... O senhor sabe por que ele se mudou? Não, Não. não tá certo. Obrigado, né? Obrigado, doutor, né? Hoje eu joguei uma pergunta, senhor, bom dia. Eu mencionou ele que conhece o Márcio na luta dela. Qual foi a última vez que o senhor viu o Márcio? A última vez? Olha, a última vez tem 10 anos, eu contei assim, né? Tá. Qual foi antes? Esse que a gente está gravando aqui, o senhor viu ele, tá vendo? Nunca mais viu ele? Nunca mais. Sabe onde é que ele estava? Não. Sabe qual o motivo que ele subiu o mapa? Não, não é não. Eu mencionou, eu perguntou se ele pegava o trabalho dele com os filhos e tal. Eu mencionou quando viu os filhos, ele estava bem. Estava bem. Aproveitando esse ensejo dos filhos, você tem conhecimento de Márcio, primeiro lugar, em relação à senhora Deusinha. Márcio aceitava se separar dela? Para isso, eu nunca conversou comigo, não. O senhor tem um conhecimento se o casal Márcio e Juliana se separaram? Não, não tem conhecimento. O senhor tem conhecimento se o Márcio tentava fazer, ou fazia, né? O Márcio fazia uma pressão psicológica em relação aos filhos, principalmente se conversasse com o Deusinene para voltar a ele? Não, isso não tem conhecimento, não. O senhor tem conhecimento? A Deusinene, o senhor conhecia ela? Isso. Então, o senhor conheceu a Deusinene? Quem era a Deusinene do senhor? Olha, eu sou honesta, trabalhadora. Honesta, trabalhadora. Mas era uma pessoa que chega inventando as coisas? Não, isso eu não consigo. Era uma pessoa que fica mentindo? Isso eu não sei. Se o senhor sabe, não é boa, honesta, trabalhadora. Isso. O senhor tem conhecimento se a Deusinene chegou a pedir mentiras protegidas de estado de Minas com o Márcio? Não, isso eu não conhecia. Você tem conhecimento que o Márcio já quebrou o celular do Deusinene? Não. Você tem conhecimento que o Deusinene já foi agredida lá em Minas, dentro da casa do Márcio? Não. O que aconteceu dentro da casa de Márcio? O senhor não sabe nada. Por qual motivo o Deusinene não se tiver na nossa? A verdade. Já ficou sabendo que o Márcio foi preso aqui da aula uma vez? Eu fiquei sabendo. O motivo pelo Márcio foi preso, o senhor ficou sabendo? Não. A forma que o Deusinene conseguiu fazer para chamar a polícia nesse dia que o Márcio foi preso, o senhor sabe? Não. Primeiro, chamou que a última vez que ele viu o Márcio foi antes desse perfil. Foi antes. Nunca mais viu ele. Não fisicamente. Então, hoje em dia, tem um contato virtual. Celular, WhatsApp, Instagram, Facebook, ligação. Nem por esse virtual também. Nunca mais.
Não. Bom, então, eu ia agradecer o senhor. Obrigado. Obrigado, doutor. Alguns jurados? Senhor Juliano, muito obrigado. O senhor está dispensado. Márcio foi condenado a 36 anos de prisão em regime fechado. Também foi condenado a pagar R$60 mil de indenização aos filhos da vítima. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!